que a Dilma fez de 2011 a 2010, que foi uma desoneração que significou 500 bilhões a menos de entrada de dinheiro dentro do cofre do Estado. Então, o Estado está falido, a União. Os Estados estão todos quebrados. Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões, São Paulo tem um déficit de 16 bilhões, Minas Gerais tem um déficit de 14 bilhões e o restante vai daí para mais. Eles não vão conseguir pagar 13º. Eu avisei, Eles não vão conseguir pagar salário e só tem uma solução: cortar benefícios de gente um pouco mais forte. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Na Venezuela, a situação econômica piorou tanto que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne estragada em promoção. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi visto filmado em uma churrascaria de luxo na Turquia, enquanto a população do país que ele comanda passa fome. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Não estamos mais falando sobre uma eleição, falamos sobre o futuro. Ou você acredita em um futuro, ou acredita na esquerda. Homens como Ciro, Lula, Haddad dizem abertamente que a Venezuela é uma democracia. Homens que prometem libertar condenados por corrupção e frear a Lava Jato. Você imagina se um caba desse do outro lado, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma, né? Só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga, botar juiz para voltar para a caixinha dele. Pois o que eles querem é calar a justiça, calar a imprensa. E acham que um país onde se mata o seu povo pelas ruas e se come carne podre é um bom lugar para viver. Não, nossos filhos não merecem carne podre. Nossa gente não merece covardia. Esse nazista, filho da puta, que nós vamos derrotar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Compartilhe esse vídeo e vamos convencer mais pessoas a eleger Bolsonaro no primeiro turno. Porque o governo da presidente Dilma, ele preferiu abrir mão dos projetos sociais, do Minha Casa Minha Vida, da creche, do Pronatec e do saneamento básico. E o governo da presidente Dilma, ele priorizou exatamente empréstimos externos. Algo impressionante. E o que eu estou dizendo está exatamente aqui no parecer do Tribunal de Contas da União. Enquanto a presidente Dilma cortou 10 bilhões na educação, ela beneficiou Angola com 14 bilhões de reais. A Venezuela com 11 bilhões de reais. A República Dominicana com 8 bilhões de reais. A Argentina com 7,8 bilhões de reais. Cuba com 3 bilhões. Peru com 2 bilhões. Moçambique com 1,5 bilhão. Guatemala com 980 milhões. Equador com 795 milhões. Gana com 755 milhões. Honduras com 507 milhões. Costa Rica, 155 milhões, totalizando, senhor presidente, 50 bilhões e 500 milhões de reais. Veja bem, isso tudo aqui resolveria tranquilamente o problema da educação e da saúde do país. Não tenho dúvida alguma. Agora, por essa irresponsabilidade da presidente Dilma,
ela teve depois que cortar na educação 10 bilhões de reais e na saúde 9 bilhões de reais. Hoje nós temos o menor orçamento também na saúde. Quebraram a regra anterior. Era do reajuste pelo PIB e a variação nominal do PIB e alteraram isso. A saúde também sofreu com 9 bilhões em ações de saúde a menos. A educação, um corte de 10 bi. E veja qual foi o sentimento do programa do PT, da presidente Dilma. Qual a prioridade da presidente Dilma? Fazer caixa 2 no exterior. Esse é o próximo. Fazer caixa 2 no exterior, 50,5 bilhões de reais. Conclua, senador. Depois Vossa Excelência terá mais 2 minutos. Pois não, presidente. E gostaria que realmente, fizer alguma diante pergunta. desse fato, e por Vossa Senhoria ser conhecedor profundo da crise na educação, gostaria de saber como é que Vossa Senhoria analisa um quadro como esse, diante da situação catastrófica com que a educação passa nos dias de hoje, consequência do governo Dilma Rousseff. Porque o senhor está tendo nesse momento a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista. Eu volto a repetir, eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo fato de que... Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Jair Bolsonaro, do PSL. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocar na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. Porque o senhor está tendo nesse momento a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista. Eu volto a repetir, eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo fato de que... Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Jair Bolsonaro, do PSL. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocar na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner.